Programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, que bom ter a sua companhia para juntos fazermos a leitura orante da Palavra de Deus. É muito bom escutar a voz de Deus todos os dias, experimentar essa voz que é doce, mas que gera um impacto na nossa vida. Deus fala de uma forma maravilhosa ao nosso coração. E Ele fala para nos transformar, para nos modificar. É uma voz suave, é uma voz doce, mas é uma voz que gera um impacto. Por quê? Se o nosso coração está aberto, consequentemente nós daremos ouvidos à voz do Senhor e deixaremos com que Ele nos conduza, com que Ele nos leve a um processo contínuo de conversão e de maturidade espiritual. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos ajude a compreender aquilo que o próprio Deus nos fala na sua palavra, porque o Espírito Santo é o inspirador da Escritura Sagrada, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vamos juntos suplicá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e também o seu caderno para que você possa anotar aí o texto bíblico que nós iremos estudar. Então, anota Josué, capítulo 19, versículos de 1 a 9. Josué, capítulo 19, versículos de 1 a 9. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Na segunda vez, a sorte saiu para Simeão, para a tribo dos simeonitas, segundo os seus clãs. Sua herança ficou no meio dos descendentes de Judá. Tocou-lhes como herança Bersabeia, Saba, Molada, Azer-Sual, Bela, Asen, Eltolade, Betu, Orma, Ciseleg, Bet-Marcabote, Assé, Susa, Bet-Lebaote e Saroém, 13 cidades com suas aldeias, Aim, Remon, Atá e Azã, 4 cidades com suas aldeias, bem como todas as aldeias ao redor dessas cidades até Baalat-Beer, que é Ramá, no deserto do sul. Foi essa a herança da tribo de Simeão, segundo os seus clãs. Foi tirada da parte dos descendentes de Judá, que era demasiado grande para eles. Por isso, os simeonitas receberam sua herança no meio da herança dos descendentes de Judá. Veja só, aqui é preciso que nós façamos algumas considerações muito importantes em relação à tribo de Simeão. Até mesmo compreendendo, aquilo que a figura de Simeão ela vai nos revelar. Primeiro, entender que Simeão, filho de Israel, de Judá, ele recebe uma herança dentro da herança. Ele não recebe uma herança pessoal. Isso indica justiça, que está no nível da correção, misericórdia, mas também reposicionamento. Até porque a gente precisa entender aqui aquilo que Simeão viveu, na sua história. Então, ele recebe aqui uma realidade de uma herança, mas sem identidade autônoma. Ele está num processo de restauração, de correção divina, de uma realidade que nos mostra algo importante na nossa caminhada de fé. E o que isso indica? Indica que sempre há espaço para quem falhou. Simeão é alguém que falhou. Mas a gente precisa ressignificar isso aqui, entendendo também o que acontece com a bênção de Judá sobre Simeão, que vai falar que ele era violento e usava instrumentos violentos. Porque no capítulo 34 do Gênesis, é bom a gente voltar lá, para a gente entender o motivo. Capítulo 34, nós estudamos isso aqui, capítulo 34 do livro do Gênesis, nós vamos perceber que Simeão, ele
ele vai ter uma atitude muito violenta, porque a sua irmã Dina foi estuprada, não é? E ela é vingada, então ele tem uma atitude de vingança. Ele coloca todos os seus irmãos e o seu pai numa situação muito difícil, porque ele mata ali o filho do rei e ele faz uma limpa em Siquém. Olha só, ao terceiro dia, porque ele vai mandar com que receber uma ordem para que eles sejam todos, né? Por causa da aliança, porque o filho, o estuprador aqui, né, de Dina, Siquém, filho de Emó, ele pede ela em casamento junto com seu pai. Emó vai até Israel, né, Judá, e pede a filha Dina em casamento, mas o irmão quer vingar a irmã. E aí, a proposta é que eles se circuncidem para fazer parte do povo de Deus, mas ao terceiro dia, versículo 25, porém, enquanto os homens estavam com dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, de espada em punho, entraram sem resistência na cidade e mataram todos os varões, passando ao fio da espada Emó e o seu filho Siquém, tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Então os filhos de Jacó lançaram-se sobre os cadáveres e saquearam a cidade por causa da desonra infligida à sua irmã. Aqui está o motivo, né? Simeão age com violência. Mas Deus não rejeita, apenas o reposiciona, não é? Ele é acolhido dentro da tribo de Judá. E aqui é importante que a tribo de Judá é a tribo do louvor, é a tribo da realeza messiânica, é a tribo da adoração. Né? E aí a gente vai perceber que a correção justa de Deus, ela é uma restauração misericordiosa. Aqui, Simeão vai aprender a aceitar, a escutar, a servir, a silenciar. Então, é importante perceber que Deus acolhe a fragilidade, mas Ele não diz assim, fica na sua fragilidade. Não, eu quero tratar a sua fidelidade, a sua fragilidade, eu quero tratar o seu pecado, o seu erro. Todo o direito canônico, e principalmente as penas canônicas que existem no direito canônico, são medidas que nós chamamos de medicinais, são para cura. Por exemplo, quando alguém é excomungado. O pecado da excomunhão, quando a pessoa é excomungada, existem excomunhões late sententia. Por exemplo, a excomunhão do pecado do aborto é imediato. A pessoa cometeu o aborto, ela está excomungada. Agora ela está excomungada para ela ser excluída e ser condenada definitivamente? Não, para que ela pense no ato que ela cometeu e ela volte. É medicinal. E ela queira de volta a comunhão com Deus. Ela busque a confissão, busque a realidade de ser tirada da excomunhão. E hoje, graças a Deus, todos os padres têm essa autorização, né, para tirar a excomunhão. Dentro do sacramento da confissão já existe essa previsibilidade, e aqui a gente vai perceber exatamente isso. Nós precisamos acolher aqueles que erram. Há espaço para quem falha. O que não deve haver espaço é para contumácia, para insistência. Eu sou assim, vou viver assim, e eu quero. Aí é complicado, porque vai ser uma laranja podre no meio das outras que vai estragar tantas outras laranjas. Por que Deus aqui acolhe nessa experiência de hospitalidade espiritual dentro da tribo de Judá? Exatamente para transformar, para acalmar, né? Aqui ele vai aprender a ouvir, aqui ele vai aprender a servir, aqui ele vai aprender a solicitar. Por quê? Simeão significa exatamente isso, ouvido, aquele que escuta, Shema Israel, Elohim, não é? Ouvir com obediência. É o trato de Deus. Deus é lindo, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Nada passa diante da justiça de Deus, nada fica despercebido. Porém, uma justiça cheia de misericórdia, que quer transformar. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós temos tempo para conversão, Deus quer nos transformar. Claro, se chegar um dado momento da história, naquele dia final, onde a pessoa morre sem arrependimento, sem contrição, sem desejo de mudança, a justiça de Deus vai ser a punição que aquela pessoa escolheu. Está fora da comunhão com Deus, então vai ficar eternamente fora da comunhão com Deus na realidade do inferno. Então, hoje, nós estamos aprendendo com a distribuição das terras dentro da tribo de Judá para Simeão, um Deus que trata, um Deus que
ali renova, um Deus ali que perdoa, um Deus que dá a oportunidade da mudança. Esse Deus é lindo, Ele é maravilhoso. E se você precisa desse tratamento, dessa misericórdia, você precisa buscar. Se você tem falhas, fraquezas, realidades de caráter que precisam ser tratadas, você precisa ter a coragem de tocar nessa realidade e deixar Deus modificar a sua história. Só Deus pode. Por isso que Simeão está dentro da tribo de Judá. A tribo da realeza messiânica, a tribo do louvor, a tribo da adoração. Porque a adoração transforma. Estar na presença de Jesus é transformante, é transformador. E eu e você precisamos estar buscando cada vez mais o Senhor e deixando o Senhor nos transformar dia após dia, na adoração, no louvor, na comunhão, na escuta, na obediência. É o que Deus quer fazer comigo, é o que Deus quer fazer com você. A mensagem de Deus para nós no hoje, no agora, o que nós podemos colher. Há sempre espaço para aqueles que falharam dentro do projeto de salvação do nosso Deus. Justiça e misericórdia caminham lado a lado. E a justiça aplicada gera conversão. Preciso acreditar que o Deus misericordioso está disposto a acolher o pecador, aquele que errou, mas não quer deixá-lo no erro, mas transformá-lo. Essa é a justiça e a misericórdia do Senhor. Aprendamos, então, a hospitalidade espiritual, que acolhe com misericórdia para colaborar no processo da conversão, da transformação. Nunca se esqueça, o Senhor sempre dá uma nova chance, mas é preciso que a gente tenha posicionamento de mudança. Não é? Nós não podemos ser contra-testemunho no meio da comunidade, né? No meio da igreja, no seio da igreja. Nós precisamos dar testemunho que Deus muda sim, que Deus transforma sim a nossa vida. Aquilo que é fraqueza em nós, aquilo que é dificuldade, nós somos transformados no seio da comunidade. Por isso que Judá é colocado, ou melhor, Simeão é colocado no meio da tribo de Judá. Porque ali, no louvor, na adoração, na tribo messiânica, mostrando exatamente essa redenção de Cristo, o leão da tribo de Judá, nós entendemos que Deus pode mudar qualquer pessoa. Mas deixa eu te dizer, eu também preciso querer mudar. Então, a gente acolhe na hospitalidade espiritual para fazer o processo da misericórdia e da justiça e da misericórdia. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque o Senhor não desiste de ninguém. Obrigado que o Senhor tem sempre a vida nova para oferecer aos seus filhos e às suas filhas. Obrigado porque hoje o Senhor nos dá a visão da acolhida da tribo de Simeão no seio da tribo de Judá como um lugar de transformação, um lugar de escuta, um lugar de obediência, um lugar de tratamento de toda aquela violência, aquela atitude rebelde. E é assim que o Senhor faz com cada um que se aproxima do Senhor. O Senhor acolhe com misericórdia, mas o Senhor aplica a justiça. O Senhor quer transformar, o Senhor quer dar a possibilidade de cada pessoa ser, na sua presença, no coração misericordioso do Senhor, transformada. Toda pessoa tem direito de ser transformada. Eu agradeço ao Senhor e peço que o Senhor me dê um coração justo e também misericordioso, cheio de hospitalidade espiritual, entendendo que esse é o caminho que o Senhor quer que eu trilhe. Ser tratado, mas também ajudar no tratamento de tantas pessoas que precisam ser transformadas. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. É exatamente isso. Deus quer transformar a nossa vida, mas Ele quer saber se nós queremos viver esse processo também de transformação. Isso depende do meu sim, do seu sim e da decisão que cada um de nós tomamos e vivemos na presença de Deus. Ele sempre está disposto a nos acolher e a nos transformar. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos o próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.